salvar? Tu vais deixar que o inimigo venha acabar com a gente? Vai deixar que a gente morra? Senhor, nós estamos clamando violência, violência, Jesus. Aí quando a gente vai entender, o Senhor responde e fala: olha, eles virão com força, eles virão como vocês nunca viram, eles virão para cima de vocês. Aí Abacuque retorna e fala assim: ó Senhor, você vai deixar a gente morrer? No versículo 12 ele fala assim: ó, o Senhor é tão santo, Deus santo, meu Senhor, não morramos, ó Senhor, para juízo. Ó rocha, o fundaste para castigar. Ele fala ao Senhor: o Senhor vai deixar a gente ser castigado mesmo? Aí no capítulo 2, o Senhor responde. Então, vou ler o versículo 2 até os 4, que diz assim: então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possam ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, não é reta, mas o justo viverá pela fé. Tanto mais que, por ser dado vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como está na sua alma, e é como a morte, que não se farta, que se ajunta a si todas as nações. Levantarão, todos eles contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si as suas dívidas. Enfim, vou parar aqui. Aí o Senhor responde: ó, escreve bem grande, para todo mundo ver que o tempo está perto dos inimigos, está perto de eu chegar, mas certamente o justo viverá pela fé. Aí Abacuque vem e fala: ó Senhor, aviva a tua obra. Mas eu quero parar nessa parte que o Senhor responde a Abacuque e fala: o justo viverá pela fé. Por mais que venham os castigos, o justo viverá pela fé. O que é reto, ó, eis que a alma está orgulhosa, não é reta, mas o justo viverá pela fé. E quando a gente lembra do justo vivendo pela fé, a gente lembra de Moisés não, Noé. Quando a gente vai ler em Noé, Gênesis capítulo 6, se eu não me engano, Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim, vou ler a partir do versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aí a gente vai reparar que Noé estava vivendo num momento difícil também. Não achava um justo na terra, mas achava Noé. Quando a gente para observar isso, a gente entende que por mais as dificuldades, Noé era um homem justo, era reto, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aí a gente vê que o Senhor começa a olhar para a cidade e começa a procurar um justo. Só acha Noé por quê? Gente, eu estou voltando tudo porque eu buguei aqui na hora de falar. Só acha um justo. Por quê? Porque a terra estava em violência. Não tinha gente brigando, tinha gente brigando com o pai, com a mãe. Era toda hora um homicídio. Não estava justo. O Senhor achou aquilo. Eu imagino o Senhor falando: nossa, eu criei com tanto amor e agora virou essa destruição, essa violência. Agora
acontecendo. Olha ali o que está acontecendo com fulano. Olha o que está acontecendo lá em outro lugar. Olha a violência. E muitas das vezes a gente deixa isso entrar para dentro de nós mesmos. Deixa a violência entrar dentro de nós. Deixa que o inimigo se aposse de nós. E fazemos coisas aquilo que não é justo, que não é reto. Mas a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E quando a gente analisa Noé, a gente vê e chega à conclusão que fala assim: Noé, por mais que ele vivia em tempos difíceis, numa geração suja, a palavra de Deus diz que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E o Senhor achou graça nisso. Então o Senhor falou assim: ó Noé, por eu achar graça, eu achei graça em você. E agora eu vou te dar uma ordem. A ordem é que para você construir uma arca, que eu vou mandar os animais. E isso vai salvar a humanidade. A humanidade, a raça humana. E aquele que entrar com você na arca vai ser salvo. Ou seja, seus filhos, sua esposa, coloca para dentro, e os animais. Só que aí eu paro para analisar que Noé começou a construir a arca, certo, pastora? Começou a construir a arca lá. Noé ouviu falar sobre a chuva. Algo que nunca tinha acontecido antes. A terra que regava, eu não sei explicar certinho, mas era a terra que regava as plantas, que regava as vegetações. Vinha na terra, do solo, era tipo uma neblina. Um orvalho, isso mesmo. Um orvalho que regava. Aí imagina alguém chegando para... nós chegando, eu estou construindo uma arca porque vai cair chuva do céu. Chuva do céu? Esse Noé está doido. Esse Noé não tá pirado. Esse Noé não está batendo bem das cacholas. Quantas vezes o Senhor nos dá uma ordem? O Senhor fala: persevera, persista. E o mundo, onde estão os perversos, chega em nós e fala: você que é doido, você está louco, você ainda acredita na palavra do Senhor que está falando que é para você construir essa arca? Aí eu estava aqui analisando sobre a construção da arca e lembrando da palavra do pastor de quarta-feira: obediência é questão de sobrevivência. Aleluia! Aleluia! Noé sabia que a obediência naquele momento, a obediência na vida dele foi o que fez ele sobreviver até aquele momento. Aleluia. Se Noé não tivesse obedecido, o que seria? O que aconteceria? Noé tinha morrido todo mundo junto. Mas ele persistiu. E às vezes acontece coisa nas nossas vidas que a gente olha tudo dando errado, olha todo mundo, parece que todo mundo não está nem aí com as coisas que estão acontecendo e permanece no mundo de violência, permanece nas coisas que não é da vontade de Deus e todo mundo permanece naquilo que é vão. E a gente que estamos caminhando no caminho reto, parece que estamos errados. Saímos como loucos. Mas hoje a palavra do Senhor é que o justo viverá pela fé. Aleluia. Por mais que pareça que não. Quando a gente vai prestar atenção, Noé começou a construir a arca. Passou 10 anos. Está lá construindo a arca. Você está construindo a arca ainda? Está ainda construindo a arca, Noé? Está persistente, hein, filho? Passa mais 20 anos. Está ainda aí, Noé? Sai dessa, cara. Não caiu chuva até agora, vai cair do nada. Passou mais 30 anos. Até os 120 anos. Até os 120 anos. Passou todo esse tempo Noé construindo a arca. Ele acaba de construir a arca. O que acontece? Vem chuva do céu. Aí o que me para prestar atenção, pastora, é que eu creio num Deus misericordioso. Se uma daquelas pessoas acreditassem em Noé, com
certeza teria entrado junto com Noé na arca. Se uma daquelas pessoas tivesse acreditado em Noé, não teriam morrido. Mas, infelizmente, em alguns momentos, só quem acredita em nós é a família. E às vezes a família não é a família que está dentro da nossa casa, é a família que está dentro da igreja. Uma vez eu ouvi dizer que a arca é como se fosse a igreja. A arca é como se fosse a igreja, entre aqueles que confiam. E aí, você mudando um pouco o raciocínio, já parou para observar que dentro da arca entra o gato, dentro da arca entra a cobra, dentro da arca entrou a onça, dentro da arca entrou o jacaré, dentro da arca entrou o pássaro, mas todos continuaram juntos e nenhum comeu o outro. O carnívoro não comeu o outro. Todo mundo permaneceu lá, porque sabia que ali era a salvação deles. Ali era o lugar de resposta, era a salvação deles. E é isso que aconteceu com Noé. Por mais que o ano se passou, ele continuou persistente, acreditando no Senhor. Só que o Senhor me fez pensar, se o povo tivesse acreditado em Noé, se pelo menos uma pessoa tivesse acreditado em Noé, tivesse largado, o que seria de uma pessoa, duas pessoas, além da família dele? Seria salvo. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Se a gente for ver, é tanta coisa acontecendo, que a gente às vezes esquece de olhar para o foco, que é construir a arca, e olha para o povo que está falando que não é para construir. Mas o Senhor me colocou nesta noite com uma palavra no coração. Enquanto Noé estava construindo a arca, tinham muitos dormindo, não acreditando no propósito de Deus. Enquanto Abacuque estava inconformado com aquilo, tinha gente que não estava nem aí com aquilo. E hoje o Senhor está falando, desperta. Tu vai ser o Abacuque, o Noé, ou vai ser o resto da multidão? Aí o Senhor me levou a Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí a gente vai para Abacuque, que foi o que Abacuque disse: aviva, Senhor, acorda, Senhor, o povo, Senhor, desperta, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, Senhor. Senhor, desperta esse povo que está dormindo, Pai. Olha, o povo está morrendo, o povo está sendo castigado e eles continuam lá. Será que a gente está entre o povo que está dormindo, ou o povo que está clamando por avivamento, ou o povo que vai se levantar? Existem esses três tipos de povo: o povo que está dormindo, que está lá na multidão. Tem gente que acha que está de pé, mas está dormindo assim, ó. Por quê? Está um olho aqui dentro da igreja e o outro lá fora. Está um olho aqui em Cristo e o outro nas preocupações do mundo, nas coisas do mundo. Está um olho aqui dentro das coisas celestiais e um olho lá nas coisas mundanas. E o Senhor está falando hoje: desperta tu que dorme. Clama, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva o meu coração, aviva o meu ser. Aleluias. Aí o capítulo 5 continua falando assim: porquanto vede prudentemente como andais, não nécios, mas como sábios. Presta atenção como tem andado. Você tem andado como nécios ou como sábio? Tem andado como qualquer um ou tem
andando como um servo de Cristo? Como tu tens andado? Será que tu é o doido que nem Noé? Será que tu és o louco? Mas Kevin, estão me chamando de louco. Estão me chamando de louca. O Senhor está falando, como tu tens andado? Como nécios ou como sábios? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu vou repetir essa partinha, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A gente vai lá para Romanos capítulo 12, que fala assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que a gente não entende que muitas das vezes a vontade boa, perfeita e agradável de Deus não é nossa vontade boa, perfeita e agradável. E a gente não entende que por causa disso, muitas das vezes sofremos, porque pra gente o que é bom, perto do que Deus tem para nós, é ruim, é péssimo. Mas no nosso coração, tá tudo errado. Mas a gente tem que entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não importa o que está acontecendo, faz 10 anos que estou aqui nessa luta, faz 20 anos que estou nessa luta, e nada acontece, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Meu Deus. Senhor, esta noite está falando, olha como tu tens andado. Não liga com as coisas do mundo. Desperta, acorda. Entenda que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Aí a gente continua. Versículo 18. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos contente com as coisas deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Não se contenta com qualquer coisa, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque é do Espírito Santo que vem a vontade boa, perfeita e agradável. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos ajuda na caminhada. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo. Por isso que Abacuque vai lá e fala, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, acorda esse povo. Senhor, essa noite está falando comigo e com você. Acorda, desperta e seja cheios do Espírito Santo. Não fique preocupado com as coisas do mundo. Tira o foco de lá e foca aqui. Tira as preocupações achando que não dá certo, mas Jesus, olha aqui como que está o meu vizinho. O meu vizinho não acredita que é para construir a arca. Você vai ficar preocupado com o vizinho e vai focar na arca. Vai ficar preocupado com o que tem que fazer ou vai focar no Espírito Santo, na promessa que Ele te fez? A promessa que Ele te fez foi Ele quem fez. E a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor é fiel. Mas é preciso que nós sejamos constantes. Porque é só o justo que viverá pela fé. Quando a gente vai para Hebreus, capítulo 11, também fala sobre isso. Peraí que eu vou abrir aqui. Que ele fala de uma maneira diferente o começo do versículo. Hebreus, capítulo 11. Capítulo 10, gente. Confundi versículos lá embaixo. Aqui, eu vou ler a partir do versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ou seja, não rejeita a confiança no Senhor, pois ela tem grande e avultado galardão.
Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possais alcançar a promessa. Depois de passar por tudo isso, possais alcançar a promessa. Aí ele fala assim: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas para isso é necessário a gente continuar na nossa confiança, continuar firme na promessa do Senhor, esquecer as coisas de lá. Por que, Kevin? Versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive pela fé, mas aquele que recua, o Senhor não tem prazer nele. Aquele que desvia do caminho, o Senhor não tem prazer nele. O Senhor castiga. Porque a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Por isso o justo viverá pela fé. Mas aquele que recua, ai, 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 ai. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está falando para você prosseguir. Siga em frente, não olha para trás. Mas nós, porém, somos aquele que se retiram para a perdição. Mas que se retiram para a perdição. Não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos aqueles que se retiram para a perdição. Nós somos aqueles que permanecem, aqueles que continuam, aqueles que acreditam na palavra de Deus. E que a gente possa ser igual a Abacuque, que a gente fala: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Levanta este povo, Senhor. Acorda esse povo, desperta. Mas se não for da nossa vontade, a gente fala: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não seja da minha vontade, Senhor, ainda que não haja fruto na vide, ainda que precisarem ir, Jesus, ainda que os ovelhos não produzam mantimento, ainda que se decepcione o produto da oliveira, ai, Jesus, deixa aí, Jesus. Os campos não produzam mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no currais não haja gado. O que a gente faz? Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Por mais que a dificuldade venha, por mais que estejam me falando que eu sou louca, por mais que estejam me falando que não vai dar certo, por mais que eu veja que todo mundo está indo em outra direção e eu estou indo no foco de Cristo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por mais que não seja da minha vontade, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu sei que o justo viverá pela fé. Por isso eu coloco a minha confiança no Senhor, porque eu sei que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém?